E aí, eu sou a Valéria Borges e eu posso te ajudar a superar a dependência emocional. Gente, por trás de uma dependência emocional existe um sentimento de incapacidade. Quando eu me sinto insegura, como eu entendo que eu sou uma pessoa insegura, por trás desse sentimento de incapacidade existe uma crença de que eu não sou bom o suficiente. Então, se eu entendo que eu não sou bom o suficiente, as coisas que eu faço não dão certo, eu não faço com qualidade, o que eu quero passar com essa mensagem? Eu não acredito em mim. Então, se eu não acredito em mim, eu sou uma pessoa insegura e a insegurança passou a ser um estado normal na minha vida. E isso se reflete na minha forma de pensar, no meu sentimento, isso se reflete no meu comportamento, como eu encaro a vida, como eu me relaciono com as pessoas, nas coisas que eu faço, sempre tenho aquela dúvida: será que está bom? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Será que eu vou ter a capacidade de desenvolver tal realização, tal conquista, tal projeto, tal objetivo? Eu acho que não. Eu acho que eu não vou conseguir e vai ser difícil. E a gente começa a desenvolver uma série de pensamentos ruins. A gente começa a colocar uma série de obstáculos antes mesmo de realizar uma ação. Porque o medo, ele é muito grande. Eu até faço as coisas que eu preciso fazer, mas esse sentimento é muito forte dentro de mim. Eu não consigo ter autoconfiança em mim, não consigo entender aquilo que está acontecendo comigo. Eu não consigo entender por que eu sinto medo, por que eu sou uma pessoa insegura, porque esse sentimento de incapacidade fica o tempo todo na minha mente e eu fico desenvolvendo esses pensamentos distorcidos a meu respeito. Esses pensamentos fazem parte de uma crença que eu desenvolvi de não ser capaz. Um estado emocional, ele é feito por uma emoção e um sentimento. Qual é a emoção que está por trás da insegurança? O medo. Qual é o sentimento? Incapacidade. Eu vou unir o sentimento e a emoção, eu vou ficar num permanente estado emocional de insegurança. Lembrando que existem vários sentimentos que estão por trás da insegurança. Hoje eu vou falar apenas do sentimento de incapacidade, dessa crença que nós desenvolvemos. Não é uma crença real, é uma crença imaginária. O que é uma crença? São ideias que eu adquiri ao longo da minha vida, conceitos, e grande parte desses conceitos não são meus. Eu peguei de pessoas, de situações, de lugares, de oportunidades. Então eu aprendi de uma forma equivocada. Por quê? Porque está me limitando. E tudo aquilo que limita a minha vida, as minhas emoções, os meus pensamentos e os meus sentimentos não me deixam crescer emocionalmente. Por esse motivo, uma das crenças limitantes que está por trás do sentimento de insegurança é a crença de incapacidade. Ninguém nasce inseguro. A gente desenvolveu esse sentimento de insegurança por algum motivo. Faltou alguma coisa na minha vida. E essa falta, ela pode ter acontecido na minha base familiar, na minha base educacional. Alguma perda que eu não consegui processar. E essa falta abalou emocionalmente a minha vida. E eu sinto falta de alguma coisa. E a partir dessa falta, a gente se sente o quê? Desprotegido, desamparado. Eu precisei me amparar em alguém e eu não tive. Precisei me amparar em alguma coisa e eu não tive. Eu não consegui me sustentar, tá? Então, vamos observar as possíveis faltas que aconteceram na nossa vida. Essas faltas são faltas de bases emocionais, tá? Não significa que faltou e eu já sou uma pessoa insegura. Não, são possibilidades, tá? Talvez tenha faltado na sua formação, na sua base, na sua vida, afeto. Alguém não cuidou de você como você gostaria de ter sido cuidado.
Quando você precisou de alguém, você teve alguém na sua vida, nos momentos desafiadores, nos obstáculos, nos momentos em que você estava cansado, desanimado, que esse sentimento de desamparo é tão grande, alguém estava do seu lado, nos ambientes que você passou, nos ambientes que você cresceu, você contou com o apoio das pessoas. E nesses ambientes que você cresceu, que você se formou, que você passou, você teve voz. As pessoas contavam com você. Você sentia que elas valorizavam as suas ideias, elas valorizavam quem você era. Você conseguiu celebrar as suas conquistas, as suas realizações na base desses afetos das pessoas que estavam ao seu lado, nos momentos da sua vida. Essas pessoas, elas te encorajaram, elas acreditaram em você. Você se transformou em uma pessoa melhor. Então veja, tudo isso é afeto. Veja o que passou na sua vida, faça um retrospecto, veja se faltou alguma dessas questões. Veja se faltou afeto. Se faltou afeto, já está na hora de você perceber que você tem total condições de dar a você o que faltou. Uma outra coisa que talvez tenha faltado na sua base emocional, a aceitação. As pessoas te aceitaram, né? As pessoas com quem você conviveu ou com quem você passou a conviver, né, aceitaram da maneira que você é, elas te entendem. Elas entendem as suas dificuldades, dificuldade de você lidar com as suas emoções, dificuldade de lidar com as pessoas, de entender as situações desafiadoras da vida. Elas te aceitaram da maneira que você é, elas te entendem, elas te criticaram, elas cobraram, te rejeitaram. Veja, houve aceitação. O que aconteceu na sua vida? Em toda a sua trajetória, estrutura. Você teve uma boa estrutura familiar, pessoas que passaram na sua vida, você teve uma boa estrutura nesses ambientes, eram ambientes bons, eram ambientes tranquilos, eram ambientes hostis. Como que foi a sua vida nesses três aspectos, no afeto, na aceitação e na estrutura? Olha, se faltou essas três variáveis e você identificou outras que faltaram, não significa que por falta disso você se transformou em uma pessoa insegura. Eu tive e tenho afeto, aceitação, uma boa estrutura familiar e eu sou uma pessoa insegura. Não significa que a falta fez de mim isso uma pessoa insegura. Significa que eu sou insegura porque eu desenvolvi uma crença de incapacidade, porque eu não acredito em mim. Só que as faltas, elas podem ser fatores importantes que podem contribuir com o nosso sentimento de incapacidade. Então, se eu não tive aceitação, se eu não tive amor, se eu não tive carinho, se eu só tive hostilidade, eu me fragilizei emocionalmente. E dentro dessa fragilizada, eu me sentia capaz para entender os meus problemas, lidar com as minhas dores, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, mostrar às pessoas quem eu sou de verdade. Porque em momentos importantes e decisivos eu não tive o quê? Eu não tive apoio. Mas se você não teve apoio, você pode dar a você esse apoio. Você pode reconstruir a sua base emocional. Dentro dessas faltas, a gente começa a desenvolver o quê? A incapacidade. Eu me sinto totalmente incapaz. Por quê? Porque começo a perceber que eu não mereço realizar aquilo que eu desejo. Eu não mereço bons relacionamentos. Eu não mereço um bom emprego porque eu sinto carência. Eu sinto algo que não foi suprido durante a minha vida. Eu sinto alguma coisa que ficou lá atrás e que eu não consegui resolver. Essa dúvida constante das minhas emoções e de como foi a trajetória da minha vida, pode ter sido uma trajetória difícil, eu começo a me culpar. Eu começo a me culpar pelas coisas que eu não consegui realizar, por esse sentimento de incapacidade que foi maior, que não deixou com que eu me desenvolvesse. Porque o desamparo, ele é muito forte. E quando a gente desampara, a gente começa a desenvolver uma das emoções que a gente desenvolve, a emoção tristeza. A gente não se sente totalmente capaz de tomar decisões,
de viver de uma maneira equilibrada, de dizer às pessoas o que está passando com você. Por quê? Eu não me dou a devida importância. E esse sentimento é tão forte que eu vou deixando as coisas para depois. Tudo o que eu preciso fazer, eu não consigo fazer naquele momento. Eu não tenho motivação. Eu até faço, me relaciono com as pessoas, eu trabalho, eu estudo, mas ainda falta aquele ânimo, aquela vontade, aquela energia que está sendo conduzido pelo meu sentimento de incapacidade. E esse sentimento de incapacidade ele é tão difícil de lidar que eu começo a desenvolver a emoção medo. Eu sou inseguro, eu tive algumas faltas na minha vida, faltas emocionais, e dessas faltas eu me desamparei, e desse desamparo eu desenvolvi o sentimento de insegurança, que está por baixo da emoção medo. Então, a base emocional do sentimento de insegurança é o medo. E eu trouxe 3 medos para a gente conversar. Um dos medos mais comuns do sentimento de insegurança são vários, tá? Mas o principal deles é o medo de errar, medo de tomar decisões e medo de críticas. Para quem é inseguro, o medo de errar é terrível. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa insegura. A gente fica se policiando o tempo todo. É como se você entrasse em uma caixa e ali você não pode sair, porque você tem medo de fazer alguma coisa e aquilo dá errado. O medo de errar, a gente começa, quando a gente sente o medo de errar, a gente começa com o se. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se o meu resultado não for satisfatório? Em 94, eu fui participar de um projeto de acolhedores de meninos e meninas de rua, lá na Cracolândia, aqui na cidade de São Paulo. Eu fiquei com muito medo. Eu comecei a colocar os obstáculos. E se não gostarem de mim? E se eu passar perigo, porque na região é uma região perigosa? E se eu não conseguir fazer um bom trabalho? E se não der certo? Então eu comecei a colocar esses obstáculos na minha cabeça, mas de qualquer forma eu arrisquei, eu enfrentei. Com medo eu fui, porque o projeto é muito interessante. Então quando a gente sente aquele medo de errar, ele paralisa a nossa vida e dá um sentimento de insegurança tão grande que a gente não sabe realmente o que fazer. É como se você ficasse amarrado nessa teia de pensamentos negativos que a gente faz o tempo todo com a palavra se. A gente constrói uma imagem que não é real. Na questão da Cracolândia, eram possíveis medos reais que poderiam acontecer. Mas se eu colocasse todos esses obstáculos e não enfrentasse esses medos, eu não saberia se foi bom. A gente não vai saber se foi bom ou ruim se a gente não arriscar, né? E o nosso medo de errar quando nós somos inseguros, um dos motivos também é que a gente não se conhece e a gente não conhece as nossas habilidades, a nossa capacidade e o nosso talento. Por desconhecer do nosso potencial, a gente sente medo de errar. Então, quando a gente não toma posse dos nossos talentos, das nossas capacidades, a gente não enxerga, porque a gente está naquela crença da incapacidade, a gente não quer sair de área de conforto. E começa a dar as desculpas. Eu não sei fazer, eu não consigo, isso não é para mim, a minha capacidade não é para tanto. Nesse projeto que eu estou te falando na Cracolândia, eu estudei bastante. Eu tinha capacidade, só que eu tinha medo. Medo de entrar naquela região, medo do desconhecido, medo de não ser aceita. Mas eu precisei enfrentar. E quando a gente paralisa o medo de errar, a gente cria um cenário que na realidade não existe. E esse cenário aumenta mais a força do quê? Da nossa insegurança. Por quê? Porque esse medo de errar, ele está por trás também do medo de perder. Como eu entendo que eu tive faltou algumas coisas na minha vida, ou até as perdas que eu tive na minha vida, nos ciclos que eu não consegui encerrar, se eu errar vai ser difícil. Como que eu vou trabalhar com isso? Se eu sou carregada dessa crença de incapacidade, eu não vou aguentar errar. Um outro medo que acontece com a gente, quando a gente é inseguro, quando a gente alimenta essa crença da incapacidade, é o medo de tomar decisão. Gente, para quem é inseguro, tomar uma decisão é uma das coisas mais difíceis da vida.
Quando eu fiz a minha primeira formação em dependência emocional em 2017, o dono da escola ele falou assim: você está pronta para ajudar as pessoas a superar a dependência emocional. Eu falei: você está louca? Eu falei: não, você está pronta. Eu não fui. Eu me senti incapaz, estudando 1 ano, medo de errar. E eu tinha que tomar uma decisão. Depois de 2 anos, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Essa decisão eu tinha que tomar, mas eu deixei para depois. Eu empurrei com a barriga. Porque também numa decisão, para quem é muito inseguro, tem aquele aspecto, você vai ganhar e você vai perder. Toda decisão envolve esse fator. Geralmente as grandes decisões são as que dão mais medo na gente, porque a gente acha que não vai dar conta, que não é capaz. E quando a gente tem esse medo de errar, que nada mais é uma projeção do medo de perder, porque a gente acha que vai perder sempre, a gente não sai do lugar. É forte, é difícil a gente conseguir tomar uma decisão e seguir em frente, porque é uma dúvida constante, é uma incerteza muito grande. E quando a gente vai deixando para depois, a gente quer que o tempo, eu vou deixar para depois, quem sabe as coisas se resolvam por si mesmo. A gente quer barganhar com o tempo, achando que o tempo vai trazer a decisão pronta. E a gente cruza os braços, fica na área de conforto, não toma a decisão, não cresce emocionalmente, porque um dos pontos da imaturidade emocional é tomar decisão. Um dos motivos de nós sermos pessoas maduras é pelas decisões que nós tomamos na vida. E quando a gente não toma decisão, a gente está paralisado em um estado emocional de segurança, a gente não acredita no nosso potencial e a gente não amadurece e não sabe o que é a vida. Porque a vida é correr riscos. A vida é tomar decisão. E a pessoa, quando é insegura, é como se ela colocasse uma pedra no colo e não andasse. A gente quer a certeza nesse tempo de espera. Em algum momento eu vou tomar essa decisão, o tempo se encarrega de tudo, as coisas se ajeitam. Você busca uma certeza onde não existe. Quem comanda somos nós. Nós é quem comandamos a nossa vida, mas para a pessoa, quando ela é insegura, é um desafio muito grande. Um outro medo que a gente desenvolve também quando a gente é inseguro é o medo de receber críticas. Por quê? Porque a crítica, ela está muito ligada ao externo, ao outro. Eu dou meu poder ao outro. Eu coloco meu foco no outro. Eu estou preocupada no que o outro vai falar. E eu fico criando fantasmas, ilusões, possibilidades, tentando imaginar o que está se passando na cabeça do outro. E isso é uma loucura. Isso é uma ilusão do medo, porque o medo ele cria ilusões. O medo, além de paralisar a nossa vida, ele deixa a gente num estado emocional de um conflito muito grande. Porque a gente tem vontade de fazer as nossas realizações, só que a gente não consegue. Porque esse medo que a gente coloca na frente, é como se tantos obstáculos, tantas questões que não existem, tantos pensamentos que não têm funcionalidade nenhuma, a gente fica ali alimentando porque a crença está ali. Eu não sou incapaz. A gente roda, 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 pensa, pensa, pensa e sempre volta, tá, naquela crença. Uma das crenças da insegurança é a crença de incapacidade. E quando eu tenho medo de receber críticas, eu não tenho iniciativa. Eu não tomo decisões. Porque eu tenho medo de errar. Percebe como eles estão ligados? Eu tenho medo de errar, eu não tomo decisões, eu tenho medo da crítica. Eu fico receoso, eu começo a ficar reservado, eu não acredito em mim, na minha capacidade de me movimentar para tomar uma decisão que possa mudar a minha vida. Uma atitude que possa mudar a vida daquelas pessoas que estão ao meu lado. Por quê? Porque a insegurança é muito grande. E na realidade, tudo isso está por trás de quê? De situações do passado que não foram resolvidas. Desentendimentos, frustrações, pode estar, tá? Angústias, feridas emocionais, fui rejeitado. Então foram situações difíceis que eu não consegui entender, que eu não consegui aceitar. Gente, a necessidade de aceitação também é uma resposta do sentimento de incapacidade. Se eu me sinto incapaz, eu preciso ser aceito pelo outro, porque eu não me conheço, eu não consigo me aceitar. Será que se eu falar o que eu sinto,
as pessoas vão me entender? Será que se eu pensar um pouco menos nos outros, será que isso é egoísmo? Será que eu não deveria ter o cuidado de pensar em mim e medo de ser criticada porque você só está pensando em você? Porque você resolveu falar aquilo que você está sentindo? Então são essas perguntas que eu tinha, eu não encontrava as respostas dentro de mim. E eu descobri que eu sou uma pessoa insegura, um dos motivos, tá? Eu tive uma educação muito protetora. Só que as minhas irmãs também tiveram a mesma educação e elas não desenvolveram insegurança. E eu me baseava nisso. Mas na real mesmo, eu sou uma pessoa insegura. Por quê? Porque eu fiquei durante muitos anos no vitimismo. E esse vitimismo, que eu não quis assumir a responsabilidade da minha vida, me levou para um outro local chamado acomodação emocional. E quando a gente se acomoda emocionalmente, a nossa vida, em todas as áreas, ela fica parada. Porque você não quer se desenvolver, você não quer crescer, você não dá o seu melhor, você não se busca, você não se conhece. E essa acomodação emocional, ela trouxe para mim muitos danos, porque eu não cresci emocionalmente, eu não cresci como pessoa. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu precisava me desenvolver muito. Mas eu precisava aplicar primeiro esse conhecimento em mim. Eu preciso mudar essa leitura que eu estou fazendo ao meu respeito. E a partir do momento que eu descobri isso, eu imaginei quais são as minhas capacidades, quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos fortes, o meu talento, aquilo que eu faço de bom, que pode me fortalecer, me sustentar, levantar a minha autoestima. E eu pensei, foi aí que surgiu a ideia de elaborar uma trilha. Eu precisava de um caminho, de uma forma, de uma ideia, um caminho que eu fizesse sempre aquele caminho e desse certo. Porque a gente aprende por repetição. Então eu desenvolvi essa trilha que eu chamo de transformadora, que começou a transformar a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, e está transformando a minha forma de agir. E essa trilha que eu desenvolvi foi a base da minha autoconfiança. Por isso que eu chamo de transformadora, porque a partir do momento que eu desenvolvi e comecei a fazer, eu dei um levante na minha vida, eu comecei a ficar mais confiante. E essa trilha transformadora, ela faz parte de uma metodologia que eu desenvolvi para eu superar a minha dependência emocional, para eu entender como eu funciono e dizer a você que a insegurança é um estado emocional que a gente pode aprender a lidar sem depender. Você também pode se superar, assim como eu estou me superando. Se eu conseguir, você também é capaz de conseguir, porque eu acredito que a gente pode se desenvolver, só que para isso a gente precisa buscar se conhecer, saber como a gente funciona, por que a gente funciona, a maneira que a gente funciona emocionalmente, e a partir daí mostrar os resultados da nossa vida. Quais são os resultados? Aquilo que a gente quer realizar. Qual é o meu maior objetivo? Ajudar o maior número possível de pessoas a superar a dependência emocional. Mas eu primeiro preciso me superar. Eu primeiro preciso vencer toda essa minha insegurança que eu já venho desenvolvendo há 5 anos, desde quando eu fiz a minha primeira formação. Isso é valioso o que eu vou te falar. Valioso e transformador. Pega papel, caneta, presta bastante atenção. Essa trilha você vai fazer em 2 momentos. Primeira parte, você vai escrever tudo aquilo que você diz a seu respeito quando você fala que você não é capaz. Tudo aquilo que você diz e tudo aquilo que os outros disseram a você, e você pegou essas falas como sua. Na realidade, não são, porque você ouviu, você aprendeu e agora você vai aprender a filtrar. Então, você vai escolher aquelas crenças mais fortes, aquelas crenças mais gritantes.
Sabe aquelas crenças que a gente fala? Aquelas frases que a gente fala a nosso respeito, a gente não gosta, que deixa a gente para baixo, desanimado, mas a gente não consegue ser de outro jeito? Eu separei algumas aqui, tá? Que é muito comum a gente falar. Você vai escolher 3. As principais, as mais difíceis. Não sou capaz de dizer o que eu sinto. É uma crença de incapacidade. Não sou, a segunda crença, não sou bom o suficiente para assumir as responsabilidades da minha vida. Segunda crença, uma constatação, né? Uma frase que a gente fala, uma sentença que a gente dá a respeito da gente mesmo e isso nos limita. Acho que as pessoas não gostam de mim. São uma das principais crenças que mostram um comportamento inseguro. São crenças que eu tenho, mas eu consigo diminuir através dessa trilha. São crenças negativas ao nosso respeito. Então, se eu desenvolvi o meu sentimento de incapacidade e durante muitos anos eu alimentei crenças negativas, eu posso substituir esse meu padrão mental e emocional trazendo novas crenças contrárias, desenvolvendo o meu sentimento de capacidade, porque o meu foco, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas ações e, sobretudo, o meu comportamento estão focados apenas no lado negativo, na incapacidade. Agora você vai virar a chave. É a oportunidade que a gente tem de mudar. A cada crença negativa, você vai escrever 3 crenças positivas. Essa é a segunda parte da trilha, tá? Então, quando a gente fala assim, não sou capaz de dizer o que eu sinto, você vai escrever. Na segunda parte, você escreve novamente essa crença e você vai escrever 3 crenças positivas. A segunda crença, não sou bom o suficiente para assumir a responsabilidade da minha vida. É uma crença de não merecimento. É uma crença de não capacidade. O que você pode fazer? Escrever 3 crenças ao contrário, mas o que você acredita e o que você é, porque está guardado aí dentro e você precisa descobrir. O que você pode escrever? Sou curiosa, posso buscar conhecimento e entender como eu funciono. Foi o que eu fiz. Tenho disposição para aprender, uma outra crença. Acredito que posso me transformar, uma outra crença. Terceira crença negativa. Acho que as pessoas não gostam de mim. A gente acha, a gente não tem certeza. A gente está alimentando pensamentos que não têm função nenhuma. Se eu acho que as pessoas não gostam de mim, bom, quais são as 3 crenças positivas? Sou uma pessoa confiável, sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa altruísta. Qual é a lógica dessa trilha? Quando você escreve crenças positivas, essas crenças elas estão baseadas nos seus talentos, nas suas habilidades e nos seus pontos fortes que ficam guardados e você não usa a seu favor. É isso que você precisa buscar. É nisso que você precisa focar. Eu me apoiei no meu talento. Eu sou uma pessoa insegura, continuo. Mas quando eu percebo que a insegurança vai tomar conta da minha vida, eu lembro dessa trilha. Eu falo, bom, eu estou com medo, mas eu preciso arriscar. Se eu continuar com medo, aonde eu vou parar? Em lugar nenhum. Então, quando você reforça o seu talento, a sua habilidade, você está aumentando o quê? A sua potência. Você está se descobrindo. Você está dizendo a você que você é capaz, que você tem competência, que você tem toda a condição do mundo para realizar aquilo que você quiser na sua vida. Basta que você tenha objetivos claros para isso. Basta que você acredite nesse seu valor que está guardado debaixo dessa crença de incapacidade e esse medo de insegurança que você colocou na frente de tudo. Então, quando você faz essa trilha, você substitui uma negativa por 3 positivas. Fale com você mesmo, prove para você mesmo. Diga isso em voz alta quantas vezes forem necessárias. Não faça essa trilha apenas uma vez.
A gente precisa fazer essa trilha várias e várias vezes, interiorizar essa trilha, sentir, acreditar. É você, é a sua vida, são as suas emoções. As nossas emoções dirigem a nossa vida. As nossas emoções são o carro-chefe de tudo que a gente faz. Eu não mostrei para as pessoas o meu verdadeiro potencial, porque eu estava me escondendo dentro de mim mesma, através dos meus medos, desse sentimento inconstante de insegurança. Se eu estou conseguindo me libertar, você também consegue. Você também é capaz. Insegurança emocional é um assunto que a gente pode falar várias e várias e várias vezes. Esse assunto continua no meu canal do Telegram. Lá também eu falo sobre dependência emocional. Lá também eu dou algumas dicas e lá também eu faço trilhas exclusivas. Vai lá, se inscreve. Essa trilha, ela pode dar a você a oportunidade de você desenvolver a autoconfiança. Agora é com você. Está nas suas mãos. E se você ficou comigo até o final, eu te agradeço e te aguardo no próximo vídeo.